Olá, graça e paz. Eu sou a teóloga Márcia Euco e este é o programa Me Explique a Bíblia. Ok, hoje nós vamos estudar o capítulo 18 do livro de Atos. No programa anterior a gente estudou lá, Paulo estava em Bereia, né, com Silas, com Timóteo, com Lucas, né? Mas como ele estava em perigo, ele foi enviado para Atenas, cidade cheia de idolatria, cheia de altares. Nós falamos bastante sobre Atenas, né? Lá ele debateu com estoicos, epicureus, né? Combateu filosofias, né? Hedonismos. E os últimos versos do capítulo 17 falam de algumas conversões, né? E cita duas. Dionísio, né, que era membro da Câmara Municipal de Atenas, e fala de uma senhora chamada Dâmaris. Agora, aqui no capítulo 18, no primeiro verso, lemos que Paulo saiu de Atenas e viajou 85 quilômetros ali perto, né, indo até a cidade de Corinto. Encontrou ali um judeu chamado Áquila, que era da província do Ponto. Fazia pouco tempo que ele tinha chegado da Itália com Priscila, sua esposa. Eles tinham saído de lá porque o imperador Cláudio havia mandado que todos os judeus fossem embora de Roma. Paulo foi visitá-los e acabou ficando por ali para trabalhar com eles, porque a profissão de Paulo e a deles era a mesma. Eles faziam barracas e todos os sábados ele falava na sinagoga e procurava convencer os judeus e os não-judeus. Áquila e Priscila, ou Prisca, que ao certo falar é Prisca, né? Foram expulsos de Roma possivelmente em torno do ano 49, né? O ano 49 desta era. O imperador Cláudio Lísias, né? O quarto imperador de Roma, expediu um decreto expulsando todos os judeus de Roma, né? Vamos falar um pouco mais sobre esse Cláudio, né? Mais para frente, né? Paulo vai ter umas conversinhas com ele, né? Então, nos próximos capítulos de Atos, eu falo mais sobre o Cláudio para vocês, tá? Paulo fazia tenda junto com o casal Prisca, né, e Áquila. Mas aos sábados ele não trabalhava, né, porque ele queria ir na sinagoga. Aos sábados a sinagoga ficava cheia de judeus. Era um ótimo dia para ele pregar a mensagem do evangelho. Depois que Silas e Timóteo chegaram da província da Macedônia, Paulo começou a dar todo o seu tempo para anunciar a mensagem. Ele afirmava aos judeus que Jesus é o Messias, mas alguns deles ficaram contra Paulo e o xingaram. Então, em sinal de protesto, ele sacudiu o pó das suas roupas e disse: "Se vocês se perderem, os culpados serão vocês mesmos. A responsabilidade não será minha. De agora em diante, vou anunciar a mensagem aos não-judeus." Bem, agora os companheiros de evangelismo de Paulo o reencontraram, né? Estão todos juntos novamente. Então, Paulo pode dedicar mais tempo na evangelização, tá? Vocês vão ver mais para frente lá em outros livros que ele recebeu também algumas doações para ajudar ele nessa missão, nesse ministério de ficar pregando a mensagem de Jesus e ter como se sustentar, né? Então ele foi ao templo e falou aos judeus que estavam ali que o tão esperado Messias já tinha vindo, que era Jesus. Ele começou as pregações padrão dele, né? Mas alguns se revoltaram, xingaram, amaldiçoaram Paulo, né? E Paulo disse a eles que daquele momento em diante, então, já que eles não quiseram receber a mensagem, ele não era mais responsável por eles, né? Responsável pela sua perdição. Provavelmente Paulo está se referindo ao livro do profeta Ezequiel. No capítulo 3 do livro de Ezequiel, você vai ver mais ou menos o que Paulo está falando. Lá Deus diz assim, que a omissão da pregação torna o pregador responsável por aqueles que perderam a salvação, né? Se Deus manda você anunciar, você não anuncia, aquelas pessoas morrem sem conhecer a verdade e você passa a ser o responsável por elas terem morrido em pecado. Mas o texto de Ezequiel também diz que se você pregar
e a pessoa não receber a mensagem, ela não quer abandonar seus pecados, ela não quer essa transformação, ela vai morrer como pecador, mas a responsabilidade não é sua, você fez a sua parte de contar a mensagem, né? Então é nisso que Paulo está falando. Você pode ler então depois o capítulo 33 do livro de Ezequiel, ok? Mas como eles se recusaram então a ouvir Paulo, a responsabilidade passou a ser deles. Paulo fez a parte dele. Então ele saiu de lá e foi morar na casa de um homem chamado Tício Justo, um não-judeu que adorava a Deus. A casa dele ficava ao lado da sinagoga. Crispo, que era o chefe da sinagoga, também creu no Senhor Jesus, e todas as pessoas da sua casa também creram. Paulo era muito esperto. Ele se hospedou ao lado da sinagoga. Claro, fica mais fácil para ele. Tem judeu passando ali o tempo todo. Quando a sinagoga fica cheia, tem algum debate, dá para ouvir ali do lado. Bora lá para a sinagoga evangelizar os judeus, falar que o Messias já veio, né? Ele evangelizou, inclusive, Crispo, que era o chefe da sinagoga, né? Se tornou um cristão, né? Então, Paulo estava na casa de Tício, que era um homem que adorava a Deus. Ainda não era cristão, mas adorava a Deus. Mas tendo Paulo como hóspede, é claro que ele ia se tornar cristão. Claro. Né? Então, você vai ver quando Paulo escreve depois as suas cartas aos Coríntios, ele vai falar do Tício, ele vai chamar Tício de irmão, vai mandar abraço e tudo. Tá? Muitas pessoas de Coríntio ouviram a mensagem, creram e foram batizadas. Certa noite, Paulo teve uma visão e nela o Senhor disse: não tenha medo, continue falando e não se cale, porque eu estou com você. Ninguém poderá lhe fazer nenhum mal, pois muitas pessoas desta cidade são minhas. O texto não dá muito detalhe sobre a visão, mas Jesus falou: Paulo, não se intimide não, continue pregando a mensagem. Tem muita gente aí que já é cristão, já pertence a mim. Quem sabe alguns estavam assim meio no cristão secreto e que conforme Paulo continua com aquela coragem de pregar e mais cristãos né, vão aumentando, aí eles vão se unindo e tendo coragem até instituírem uma igreja, né? Então, mas Jesus fala, né? Não se intimide, eu estou com você. Paulo ficou ali 1 ano e meio ensinando a palavra de Deus. Quando Galho se tornou o governador da província da Acaia, os judeus se juntaram contra Paulo, o agarraram, levaram ao tribunal e disseram ao governador: este homem está querendo convencer o povo a adorar Deus de um modo que é contra a nossa lei. Quando Paulo ia falar, Galho disse aos judeus: Judeus, se isso fosse alguma falta grave ou um grande crime, seria justo que eu tivesse paciência para escutá-los. Mas como é só uma questão de palavras, de nomes e da própria lei de vocês, resolvam vocês mesmos. Eu não vou ser juiz nesses assuntos. Em seguida, os expulsou do tribunal. E eles agarraram Sóstenes, chefe da sinagoga, e o surraram diante do tribunal. Mas Galho não se importou. Paulo ficou muitos dias com os cristãos em Corinto. Depois se despediu deles e embarcou num navio para a província da Síria, junto com Priscila e o seu marido Áquila. Então, desde a visão que Paulo teve com Jesus, ele teve 1 ano e meio de tranquilidade para ir edificando aqueles cristãos de Corinto, né? Ensinando a mensagem, até que os judeus viram que mudou o governador e aí viram uma expectativa, uma esperança de ir reclamar de Paulo. Quem sabe o governador antigo já não estava mais dando bola para eles e agora eles viram um novo governador. Vamos lá falar que Paulo está tentando incutir nas pessoas um novo Deus. Né? Então eles aproveitaram esse novo governador e foram lá, arrastaram Paulo e foram levar as suas queixas.
Mas, como Jesus já havia dito, nada de mal ia acontecer a Paulo ali em Corinto, né? Tanto que o governador nem chegou a ouvir Paulo, né? Paulo nem precisou se explicar diante dele. No final das contas, quem apanhou foi Sóstenes, que é o chefe da sinagoga. Uma perturbação do tribunal romano, você vem me trazer essas coisas que nem importam, isso é coisa para vocês resolverem, não é para trazer aqui no tribunal. E aí o Sóstenes levou uma surrinha na frente do tribunal, né? Mas quando nós formos estudar a carta de Paulo aos Coríntios, vocês vão ver que Sóstenes está junto com Paulo. Então Sóstenes também vai ser convertido. Paulo pregava em todo lugar que ele ia. Se brigavam com ele, ele continuava pregando. Se ele apanhava, depois que ele saía da cadeia, ele continuava pregando o evangelho. Nós temos que fazer isso também, né? Agora, uma curiosidade sobre esse governador Gálio. O Gálio, esse governador, ele era irmão daquele famoso filósofo chamado Sêneca. Muitos de vocês já devem ter ouvido falar do Sêneca, era irmão desse governador, o Gálio. Bem, agora alguma coisa assim que pode parecer polêmica para vocês. Antes de embarcar em Cencreia, ele, Paulo, rapou a cabeça como sinal de que havia cumprido uma promessa que tinha feito a Deus. Paulo raspou a cabeça. Eu também preciso raspar? Não. Não sabemos exatamente que voto Paulo fez, ok? Não fica claro. Não fica claro também o tempo que durou esse voto, né? Mas quando terminou seu trabalho em Corinto, ele entendeu que concluiu-se também o seu voto. Então, eu não sei se ele fez esse voto desde que ele começou as viagens missionárias, ou ele fez um voto para uma questão específica, por um tempo específico, né? Então, o texto não deixa claro. É possível que ele tenha feito o voto de Nazireu. O voto de Nazireu envolvia várias coisas de consagração a Deus. Não cortar o cabelo, não tomar vinho e umas outras coisas assim. Você pode ler sobre isso lá no capítulo 6 do livro de Números, lá no começo da Bíblia. Então é possível que ele tenha feito o voto de Nazireu, porque esse voto, quando ele terminava o tempo predisposto para fazer, você podia fazer para toda a vida ou por um tempo determinado, ao final você raspava o cabelo. Quem sabe ele tenha feito isso, né? Mas nós vamos falar novamente sobre esse voto, né? Que raspa a cabeça, lá no capítulo 21, daí vocês vão entender um pouquinho melhor, ok? Eles chegaram à cidade de Éfeso e Priscila e Áquila ficaram ali. Paulo entrou na sinagoga e falou com os judeus. Então lhe pediram que ficasse com eles mais tempo, porém ele não quis, e quando foi embora disse: Eu voltarei, se Deus quiser. Paulo embarcou e partiu de Éfeso. Quando desembarcou em Cesareia, foi logo para Jerusalém. Fez uma curta visita à igreja e depois seguiu para Antioquia da Síria. Ficou um tempo lá e foi embora. Atravessou a província da Galácia e o distrito da Frígia, indo de um lugar para o outro, animando todos os cristãos. Paulo foi para Jerusalém, lá ficam os apóstolos, os presbíteros. Provavelmente ele passou por lá para dar um relatório, né, sobre tudo que aconteceu. Agora tem uma igreja aqui, tem uma igreja lá, tem uma igreja acolá, né, porque lá ficava o centro da igreja, né, a igreja de Cristo, tá? Então ele ficou um tempo lá e depois ele seguiu viagem para Antioquia e ficou um tempo em Antioquia. Depois ele foi até a Galácia, né? Nessa cidade, não sei se ele já tinha constituído, porque ele já tinha ido antes, ou dessa vez ele constituiu uma igreja, tanto que vai ter também mais lá para frente a carta aos Gálatas, né? Ele estava visitando várias igrejas para dar ânimo para os cristãos, fiquem firmes na fé, se renovem na fé. Sabe que crente é assim, né? Eles se convertem todo apaixonado e depois parece que eles vão descendo a montanha assim, no desânimo, na fé, eles têm que levantar eles de volta, eles ficam, né, firmes na fé.
e daí eles vão cair. Daí esse é o caminho. Por isso que Paulo diz assim: suportai-vos uns aos outros, né? Ele está falando sustente, segurem em pé, suportem para que não caia. Um suporta o outro, para se manter firme na fé, né? Enquanto isso, lá em Éfeso, onde ficaram Priscila e Áquila, né, apareceu um tal de Apolo, né? Esse Apolo é o seguinte: um judeu chamado Apolo, nascido em Alexandria, havia chegado a Éfeso. Ele falava muito bem e tinha um conhecimento profundo das Escrituras. Era instruído no caminho do Senhor. Falava com grande entusiasmo e o seu ensinamento sobre Jesus era correto, porém conhecia somente o batismo de João. Ele começou a falar com coragem na sinagoga. Priscila e seu marido Áquila ouviram e então o levaram para a casa deles e lhe explicaram melhor o caminho de Deus. Quando Apolo resolveu ir para a província de Acaia, os cristãos de Éfeso o animaram e escreveram cartas para os irmãos de lá, pedindo que o recebessem bem. Chegando lá, ele ajudou muito aqueles que pela graça de Deus haviam crido. Pois Apolo, com argumentos fortes, derrotava os judeus nas discussões públicas, provando pelas escrituras sagradas que Jesus é o Messias. Ele foi lá para a mesma região que Paulo tinha montado, né, uma igreja, que é a igreja de Corinto. E aí ele também vai dar um apoio para os cristãos lá. Depois, lá para frente, quando a gente for estudar a carta de Coríntios, você vai ver que Paulo vai falar assim: a igreja, vocês estão se dividindo, vocês todos pertencem a Cristo, vocês ficam falando, uns eu sou de Paulo, outros eu sou de Apolo, né? E depois lá nas cartas aos Coríntios vocês vão entender por quê, porque tanto Paulo como Apolo trabalharam naquela região, né? Apolo conhecia as Escrituras, conhecia o caminho do Senhor, era um ótimo pregador, né? Porém só conhecia o batismo das águas, ainda não tinha tido uma experiência com o Espírito Santo, né? A presença do Espírito Santo para trabalhar com ele na obra, né? Então Priscila e Áquila, o seu esposo, fizeram alguns estudos com ele, né? Explicaram mais detalhes sobre o Evangelho, sobre Jesus, né? E esse homem tornou-se praticamente um homem como Paulo. Ele pregava com coragem, com bons argumentos, ele tinha muita coragem, ele debatia, ele ficava até o fim numa discussão até provar que Jesus é o Messias, e também provava através das Escrituras. Através das Escrituras, os cristãos precisam estudar a palavra de Deus. Cristãos que estudam a palavra de Deus têm fortes argumentos para combater as heresias. Você precisa conhecer a palavra de Deus, você precisa conhecer a Bíblia. Existem várias formas de estudar a Bíblia. Você pode estudar a Bíblia impressa, você pode estudar a Bíblia em áudio, a Bíblia através de filmes, através de libras. Tem várias formas. Você pode ter uma deficiência visual, auditiva, qual for, ou você pode não ter sido alfabetizado, mas existem várias formas de estudar a Bíblia. O programa Me Explique a Bíblia é uma delas. A gente vai lendo junto e a gente vai explicando e vamos acompanhando, né? Tem o programa Me Explique a Bíblia também em áudio, tem várias coisas, tem vários métodos para você estudar a Bíblia. O que você não pode comer só torradinha. Comer torradinha é assim, você fica só escutando os outros falar da Bíblia, mas você mesmo não vai lá se alimentar dela. Se você sozinho for se alimentar da Bíblia, você vai se fartar, vai ser uma grande ceia, né? Tá? Então, Deus se revelou através das Escrituras. Você precisa conhecê-lo mais, você precisa conhecer quais são as leis que Ele te dá, quais são os mandamentos, você precisa conhecer quais são as promessas que te pertencem, né? Então, você vai conhecer isso através da revelação das Escrituras. E lembre-se, muitas vezes ao longo do Novo Testamento, quando você vê algum discurso de Jesus, muitas vezes você vai ver ele falando: as Escrituras Sagradas dizem tal coisa. Ele mesmo combateu até Satanás com as Escrituras. Satanás falava uma coisa e Jesus falava assim: não, mas as Escrituras dizem outra coisa. E eu vou seguir pelas Escrituras.
Bora lá estudar a Bíblia, gente, para você ficar alimentado com a palavra de Deus, ok? Seja abençoado em nome de Jesus e até o capítulo 19 no próximo programa.